Olá pessoal, tudo bem? Passando por aqui para comentar sobre o fato de Rússia e China terem conseguido barrar a aprovação dessa resolução apresentada pelos Estados Unidos sobre um cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. O texto pedia um cessar-fogo imediato com duração de 6 semanas, que é justamente o plano que os Estados Unidos pretendem para encerrar esse conflito por aqui, pelo menos durante essas 6 semanas, ter um cessar-fogo estabelecido. Essa é a negociação que ocorre lá no Catar, inclusive. E, inclusive, o texto falava em aumentar a ajuda humanitária à faixa de Gaza e proteger a população civil. Mas o que aconteceu hoje, fica claro que existe um jogo geopolítico bastante forte por aqui. China e Rússia vetaram a aprovação dessa resolução, sob o argumento de que ela era profundamente politizada e que ela vinculava a libertação dos reféns israelenses a um cessar-fogo. Isso não é exatamente verdadeiro. O texto da resolução falava especificamente em apoiar esforços diplomáticos para garantir um cessar-fogo em conexão com a libertação dos reféns israelenses. O fato é que essa foi a 4ª tentativa de aprovação de um cessar-fogo. Todas as anteriores falharam. A primeira resolução de um cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos. China e Rússia também derrubaram a resolução porque ela condenava explicitamente o Hamas. Dos 15 membros do Conselho de Segurança, entre membros rotativos e membros com assento permanente, 11 foram favoráveis, 1 se absteve, a Guiana, e 3 votaram contra a resolução: China, Rússia e a Argélia. Pouco antes da votação em Nova York, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken se reuniu com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e também com o gabinete de guerra. Havia uma tentativa de explicar a situação e os esforços que Blinken realiza para chegar a um cessar-fogo, e não apenas isso. Como a gente já explicou por aqui também no nosso site, os Estados Unidos têm uma visão sobre esse conflito entre Israel e o Hamas de uma maneira mais ampla. Eles encaixam o conflito atual no confronto entre israelenses e palestinos. Então eles entendem que não basta apenas resolver o conflito atual, mas que isso pode ser, entre aspas, uma oportunidade para resolver o confronto em si entre israelenses e palestinos. Para isso, eles contam com aliados internacionais, o caso da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, onde esteve nessa semana o secretário Antony Blinken, antes de ir ao Egito e antes de vir aqui para Israel, deixa claro que ainda está sobre a mesa a proposta apresentada para Israel, que é o seguinte: o estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita, e em troca, Israel vai precisar dar passos concretos para a criação de um Estado palestino. Muito difícil que isso aconteça, em especial com a atual coalizão de governo liderada por Benjamin Netanyahu. Mas a proposta está sobre a mesa. Os Estados Unidos deixam absolutamente claro, por meio dessa resolução, dessa tentativa de aprovação da resolução lá no Conselho de Segurança das Nações Unidas, de que consideram Netanyahu, claro que eles mantêm a parceria com Israel, mas já não consideram especificamente os interesses de Benjamin Netanyahu ou possíveis sensibilidades políticas nesse aspecto. Os Estados Unidos têm muito claro que Netanyahu é um impedimento temporário, eles esperam, para a concretização do plano norte-americano para o Oriente Médio, que é o estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita, passos concretos para a criação de um Estado palestino, aqui a criação de um eixo mais amplo por aqui, entre os países árabes considerados moderados, as monarquias do Golfo, contra o eixo liderado pelo Irã. Essa é a visão norte-americana aqui para a região. Essas foram as informações do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.